Neugebauer vence em Goiânia pela Porsche Cup C6. Benck Miller lidera o campeonato da carreira a campo. Antonella Bassani triunfa na Challenge, que tem liderança de Miguel Mariotti, enquanto André Rosário ganha na Trophy. Com condições de aderências muito desafiadoras na carreira camp e perante uma arquibancada completamente lotada, Werner Neugebauer venceu em Goiânia com Marcel Miller em segundo neste domingo. Após a etapa inaugural da temporada, os dois aparecem nas duas primeiras posições do campeonato, com o piloto do 544 à frente. Miguel Paludo, Lucas Salles e Pedro Aguiar completam o top 5 após a passagem da Porsche Cup C6 Benck pelo Autódromo Internacional Ayrton Senna. Pela classe Challenge, a vitória no domingo ficou com Antonella Bassani, favorecida por abandono de Caio Castro na parte final da prova, enquanto liderava. Vencedor na véspera, Miguel Mariotti terminou a prova em segundo e aparece no topo da tabela de pontos da Challenge, a exemplo do que acontece no campeonato da carreira após a primeira etapa do ano. O domingo teve ainda a primeira prova da Trophy em 2024. A corrida da categoria de entrada foi extremamente disputada desde o início e realizada com pista molhada. André Rosário prevaleceu com categoria. Nos subcampeonatos, a carreira camp teve repitecos dos vencedores do sábado. Francisco Horta segurou o ímpeto de Lineu Pires e ganhou na Sport, enquanto Israel Salmen teve uma trajetória mais tranquila, com carros de outras categorias entre o seu e o de Léo Sanches, para repetir o triunfo na Rookie. Consequentemente, Horta e Salmen lideram suas divisões, com 100% de aproveitamento. A Challenge Rookie também tem um líder invicto, o jovem Caio Chaves, piloto de 16 anos de idade que venceu as duas provas. Já na Challenge Sport há um empate em primeiro lugar, entre Seba Malucelli e Célio Brasil. Com os carros equipados com pneus slick e o asfalto goiano ainda úmido, a direção de prova determinou largada em fila indiana por motivo de segurança. Franco Giafone sustentou a ponta na largada, mas Pedro Aguiar e Lucas Salles se aproximaram na freada da curva 2. Werner então surpreendeu Salles, por fora, para assumir o terceiro lugar. Imediatamente atrás, Christian Fittipaldi passou Marcel Miller. Ao término da primeira volta, o top 5 indicava Giafone, Aguiar, Salles, Neugebauer e Chris Hahn. Francisco Horta liderava na Sport e Israel Salmen na Rookie. Paludo passou Hahn e entrou no top 5 na volta 3, enquanto Miller deu o troco em Fittipaldi recuperando o sétimo posto. Aguiar tentou o mergulho por dentro na curva 1 na volta 4, mas Giafone fechou a porta decidido a manter a liderança. Logo atrás, Hahn deu o troco em Paludo retomando o quinto posto. O 7 então ficou à mercê de Miller, que chegou a tentar um traçado diferenciado para surpreender Paludo. Na volta 6, Aguiar tentou atacar pela liderança, mas ficou sem a melhor trajetória para a tomada das curvas 2 e 3. Werner se aproveitou e foi para a vice-liderança, seguido de Salles. Logo atrás, Miller chegou a colocar de lado com Paludo, mas o ataque foi neutralizado. Pressionado por Marcel, Paludo colou em Hahn. Mas teve a porta fechada pelo 26 na entrada do trecho de baixa. Paludo e Hahn fizeram um terço da volta lado a lado no oitavo giro da prova. Miller chegou a tentar por dentro de um tri-wide. Mas Hahn fechou a porta para os dois e acabou escapando a seguir. Assim Paludo, Miller e Fittipaldi passaram. Na curva da vitória, Giafone espalhou a trajetória e cedeu a liderança para Werner. Miller então passou Paludo, ingressando no top 5. A 10 minutos da abertura da volta final, Werner tinha 1,5s de margem sobre Giafone. Salles, Aguiar e Miller vinham na sequência. Começava a pingar sobre a pista, quando Horta mantinha a liderança na Sport em nono lugar no geral, bem como Salmen na Rookie. Salles então mergulhou por dentro de Giafone na tomada da curva da vitória. Aguiar tentou acompanhar a linha, mas Miller fez a manobra do fim de semana saltando de quinto para terceiro na freada. Na volta seguinte Miller passou Salles no fim da reta para ser segundo colocado. A vantagem de Werner na liderança era superior a 3s e restavam 7 minutos para a abertura da volta final. Já a briga pela liderança da Sport era por palmos de asfalto, entre Horta e Lineu Pires.
Os dois abriram a volta 14 separados por apenas 0,296s, com o hashtag 77 à frente. Já Salmen vinha tranquilo na liderança da Hulk, com 3 carros de outra divisão entre o seu hashtag 51 e o hashtag 15 de Léo Sanches. Aguiar conseguiu passar Giafone na volta 17. Paludo tentou seguir a linha, de olho na última vaga do pódio. Mas Franco defendeu. Na abertura da volta 18, porém, Paludo surpreendeu Giafone ameaçando na curva da vitória. O hashtag 3 acabou sem a melhor trajetória na entrada da reta e ficou aberta a linha interna para Paludo ultrapassar e ser quinto na penúltima volta. Werner ganhou com autoridade. Marçal foi segundo e lidera o campeonato. Salles, Aguiar e Paludo, nesta ordem, completaram o pódio. Horta segurou Pires e foi sétimo, repetindo a vitória na Sport. Já Salmen, em 16º, também repetiu a vitória na Hulk. Com os carros equipados com pneus slick e o asfalto goiano ainda úmido, a direção de prova determinou largada em fila indiana por motivo de segurança. Franco Giafone sustentou a ponta na largada, mas Pedro Aguiar e Lucas Salles se aproximaram na freada da curva 2. Werner então surpreendeu Salles, por fora, para assumir o terceiro lugar. Imediatamente atrás, Christian Fittipaldi passou Marçal Miller. Ao término da primeira volta, o top 5 indicava Giafone, Aguiar, Salles, Neugebauer e Chris Hahn. Francisco Horta liderava na Sport e Israel Salmen na Hulk. Paludo passou Hahn e entrou no top 5 na volta 3, enquanto Miller deu o troco em Fittipaldi recuperando o sétimo posto. Aguiar tentou o mergulho por dentro na curva 1 na volta 4, mas Giafone fechou a porta decidido a manter a liderança. Logo atrás, Hahn deu o troco em Paludo retomando o quinto posto. O 7 então ficou à mercê de Miller, que chegou a tentar um traçado diferenciado para surpreender Paludo. Na volta 6, Aguiar tentou atacar pela liderança, mas ficou sem a melhor trajetória para a tomada das curvas 2 e 3. Werner se aproveitou e foi para a vice-liderança, seguido de Salles. Logo atrás, Miller chegou a colocar de lado com Paludo, mas o ataque foi neutralizado. Pressionado por Marçal, Paludo colou em Hahn. Mas teve a porta fechada pelo 26 na entrada do trecho de baixa. Paludo e Hahn fizeram um terço da volta lado a lado no oitavo giro da prova. Miller chegou a tentar por dentro de um tri-white. Mas Hahn fechou a porta para os dois e acabou escapando a seguir. Assim Paludo, Miller e Fittipaldi passaram. Na curva da vitória, Giafone espalhou a trajetória e cedeu a liderança para Werner. Miller então passou Paludo, ingressando no top 5. A 10 minutos da abertura da volta final, Werner tinha 1,5 segundos de margem sobre Giafone. Salles, Aguiar e Miller vinham na sequência. Começava a pingar sobre a pista, quando Horta mantinha a liderança na Sport em 9º lugar no geral, bem como Salmen na Hulk. Salles então mergulhou por dentro de Giafone na tomada da curva da vitória. Aguiar tentou acompanhar a linha, mas Miller fez a manobra do fim de semana saltando de quinto para terceiro na freada. Na volta seguinte Miller passou Salles no fim da reta para ser segundo colocado. A vantagem de Werner na liderança era superior a 3 segundos e restavam 7 minutos para a abertura da volta final. Já a briga pela liderança da Sport era por palmos de asfalto, entre Horta e Lineu Pires. Os dois abriram a volta 14 separados por apenas 0,296 segundos, com o 77 à frente. Já Salmen vinha tranquilo na liderança da Hulk, com 3 carros de outra divisão entre o seu 51 e o 15 de Léo Sanches. Aguiar conseguiu passar Giafone na volta 17. Paludo tentou seguir a linha, de olho na última vaga do pódio. Mas Franco defendeu. Na abertura da volta 18, porém, Paludo surpreendeu Giafone ameaçando na curva da vitória. O 3 acabou sem a melhor trajetória na entrada da reta e ficou aberta a linha interna para Paludo ultrapassar e ser quinto na penúltima volta. Werner ganhou com autoridade. Marçal foi segundo e lidera o campeonato. Salles, Aguiar e Paludo nesta ordem completaram o pódio. Horta segurou Pires e foi sétimo, repetindo a vitória na Sport. Já Salmen, em 16º, também repetiu a vitória na Hulk.
Resultados. Carreira, corrida 2. Primeiro Werner Neugebauer. Segundo Marçal Miller. Terceiro Lucas Salles. Quarto Pedro Aguiar. Quinto Miguel Paludo. Sexto Franco Giafone. Sétimo Francisco Horta. Oitavo Lineu Pires. Nono Nelson Marcondes. Décimo Raijon Mascarello. 11º Christian Fittipaldi. Challenge, corrida 2. Primeiro Antonella Bassani. Segundo Miguel Mariotti. Terceiro Célio Brasil. Quarto Sadak Leite. Quinto Christian Moore. Sexto Seba Malucelli. Sétimo Gerson Campos. Oitavo Luiz Souza. Nono Matheus Roque. Décimo Hermann Troufe. Primeiro André Rosário. Segundo José Moura Neto. Terceiro Gabriel Liber. Quarto Neto Reil. Quinto Fabrício Simões. Sexto Lucas Luco. Sétimo André Citrimbaum. Oitavo William Araújo. Nono Leonardo Neto. Décimo Denis Ferrer. A Porsche Camp C6 Bank retorna no primeiro fim de semana de abril, para mais 5 corridas válidas pelas 3 categorias na pista do Velocitar, em Mogi Guaçu no interior de São Paulo. Atenção pilotos, venham pra cá, pilotos. Vamos a sério, Miguel Mariotti. Vamos, Miguel. Pode olhar isso. Levantem o seu pé, pessoal. Vamos aplaudir aí, essa. Esporte ficou assim, ó. Sério Brasil, Seba Malucelli, Luiz. Levantem todos os troféus. Os aplausos de vocês para a categoria Esporte. Categoria Rookie. Caio Chaves em primeiro, Eric Santos. Chaves! Todos vão aplaudir, pessoal, os pilotos da categoria Rookie. Champanhe mágico, vamos champanhe. Não foge não, Cláudio. Não foge não. Banho no champanhe.